Meus queridos, amados irmãos, os cumprimento na paz do Senhor Jesus. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez. Desde já eu peço você, aquele que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se puder inscrever, compartilhar, assinar o sininho de notificação. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Aqui nós temos palavra de motivação e fé, ensinamento bíblico. Deixa no comentário aí um tema de uma pregação. Se você sentir deixar um tema, estarei estudando e estarei trazendo um vídeo para você, para nós estar ouvindo mais e mais. Que Deus abençoe. Tem um tema para essa ministração, tem um tema abençoado, tenho certeza que vai revolucionar, vai transformar a sua vida, vai impactar o seu ministério. Esse tema que Deus colocou no meu coração é este: o chamado de Deus. O chamado de Deus. Em toda a Bíblia Sagrada, em todas as escrituras bíblicas, nós podemos ver e contemplar o convite de Deus. Toda a Bíblia Sagrada é um convite. Deus convidando a humanidade, Deus convidando o seu povo a buscar a sua presença, a caminhar com Deus. Aquele que recebe uma chamada ou um convite da parte do Senhor, ele é privilegiado. Ele recebe um privilégio de receber esse convite. Convite todos nós recebemos. Nós recebemos convite para ir para um aniversário, para ir para um casamento, para ir a um evento, visitar certo ambiente, certo local. Um convite para ir a uma viagem, um convite para ir a um passeio. Quem que não recebe convite? Mas esse convite que o nosso Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Ele proporciona para nós é algo maravilhoso. Infelizmente, a humanidade, ele prefere receber um convite, aí um bar, aí um baile funk. Infelizmente, a humanidade tem as suas escolhas errôneas, as suas escolhas profanas, as suas escolhas que estão prejudicando até mesmo a sua família, o seu casamento, até mesmo ele mesmo. Algumas escolhas, alguns convites que a humanidade tem recebido, tem influenciado muitos jovens a entrar no mundo da droga, a entrar no mundo do alcoolismo, a entrar no mundo da prostituição. E agora o convite de Deus, a chamada de Deus é algo diferente. A chamada de Deus é chamada de paz, é chamada de alegria, é uma chamada de tranquilidade, é uma chamada de prosperidade, é uma chamada de salvação. E toda a Bíblia Sagrada, Deus chama a humanidade para o arrependimento. Deus chama a humanidade para reconciliar. Deus chama a humanidade para buscar mais a sua bendita, gloriosa presença. Mas são poucos que recebem esse convite e recebe como alegria. É dificilmente alguém receber um convite para ir para a igreja. Ele recebe animado, ele recebe contente, porque ele está acostumado a receber convite que satisfaz o desejo da sua carne, que satisfaz o desejo do seu ego. Dificilmente alguém vai receber um convite para ir em uma igreja. Dificilmente alguém vai aceitar um convite para estar em um evento aonde fala do nome de Deus, aonde fala das maravilhas que Deus fez,
das maravilhas que Deus faz, das maravilhas que Deus continuará fazendo. E quando eu olho a Bíblia Sagrada, e quando eu olho as Escrituras Bíblicas, eu vejo homens que tinham poucas coisas, de família pobre, mas quando recebia uma chamada, mas quando recebia um convite da parte do Senhor, ele se colocava de pé e na disposição. Lembra da chamada de Moisés? Moisés recebeu uma chamada. Moisés, ele até indagou com Deus, dizendo que ele era homem de língua pesada, não sabia pronunciar muitas coisas, mas Deus mesmo assim chamou e ele obedeceu a chamada. Observa que depois que Moisés recebeu a chamada, recebeu o convite de participar do plano de Deus, de participar do projeto de Deus, as coisas para Moisés mudou. Ele foi transformado, foi um homem mais conhecido em todas as histórias bíblicas no Velho Testamento. O homem que escreveu os mandamentos, o homem que deixou os estatutos, deixou os conselhos, deixou o Pentateuco, deixou a orientação sacerdotal, deixou a orientação dos levitas, deixou a orientação do tabernáculo. O homem que teve grande experiência com Deus, o homem que teve experiência extraordinária. E todos aqueles que recebem convite, e todo aquele que recebe a oportunidade de ser convidado por Deus, enquanto nós estamos falando de Cristo, enquanto nós estamos anunciando o Evangelho, é Deus convidando a humanidade para o arrependimento. É Deus chamando a humanidade para viver coisas novas, para viver coisas extraordinárias, para viver coisas poderosas que ele ainda não presenciou. Dificilmente alguém que recebeu um convite, que aceitou o convite, que teve experiência com Deus, dificilmente ele vai voltar para trás, porque as experiências, as coisas que ele viu, as coisas que ele presenciou, na presença do Senhor, vai prender ele e permanecer glorificando e adorando o nome daquele que vive e reina para todo sempre. O convite de Deus é algo maravilhoso. O convite de Deus é algo extraordinário. Quando aquele recebe o convite, ele pode bater no peito e dizer: eu sou um privilegiado, eu sou um escolhido, eu tenho uma chamada da parte do Senhor. Porque quando eu ainda estava lá no mundo, porque quando eu ainda estava até mesmo na prostituição, na droga, na bebedice, ninguém te chamava para nada, ninguém te convidava para nada, mas Deus fez questão de convidar cada um de nós para ser participante da mesa dele. Eu lembro de um homem chamado Davi. Davi, ele era praticamente um menino já desde o ventre escolhido por Deus, recebendo uma chamada maravilhosa da parte do Senhor e um privilégio de ser o segundo rei de Israel. Ele recebe com alegria, foi consagrado, separado e ungido para ser o segundo governador de Israel, o segundo líder, o segundo rei de Israel. É interessante que Davi, ele começa a escrever salmos, Davi, ele começa a escrever cânticos, louvores ao Senhor, expressar o que ele sentia, expressar o que ele viveu, o que ele estava vivendo, as experiências com Deus. E uma das coisas que me chamou a atenção, que eu parei e comecei a olhar e imaginar, é quando Davi disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Somente dele receber o convite, somente dele receber um convite que foi lançado para ele, somente dele receber um convite, o coração dele se alegrou, o coração dele se regozijou. Davi diz: eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É necessário nós ter o coração alegre, um coração quebrantado quando nós recebemos um convite para orar, quando nós recebemos um convite
para ler a Bíblia, quando nós recebemos um convite para estudar, quando nós recebemos um convite para adorar o nome do Senhor. Tem convite que vai te colocar em destaque, até mesmo em lugares altos, que vai ser aplaudido pelo homem, vai ser aplaudido pela sociedade. Porém, esse convite não vai vir de Deus, porque o convite que Deus faz, ele é espinhosa, o convite que Deus faz é estreito, mas traz alegria, traz ânimo, traz prosperidade, traz paz e o principal, que é a nossa salvação. Jesus também fez convite, e o convite de Jesus era algo extraordinário. Jesus convidava de forma diferente. Jesus convidava pessoas que não tinham oportunidade de ser convidada para mais nada. Quem convidaria um pescador? Quem convidaria um pescador para entrar em um banquete, para ir numa festa de luxo, para ir numa festa de gala, uma festa de pessoas renomadas, pessoas de nome e alta estatura? Pedro está sendo chamado e convidado para ser participante de uma reunião, onde o líder é o maior líder da história, onde o líder é o Salvador, onde o líder é Jesus Cristo de Nazaré, o homem mais desejado, o homem mais glorificado sobre a face da terra. O nome de Jesus tem sido esparramado nos quatro cantos da terra. Até os ateus ele fala de Jesus. Até aqueles que não creem, ele fala em Jesus. Ele fala de Jesus mesmo com raiva, mesmo da sua maneira de expressar, mas ele sabe que Jesus existe. Jesus ele é poderoso, é tremendo. E o seu convite é extraordinário. Quem chamaria um homem que duvida de qualquer coisa? Quem chamaria um homem que quando alguém conta algo sério, ele bota a mão no bolso, ou até mesmo cruza o braço e diz, será que é verdade? Será? Eu só creio se ver. Jesus também chamou ele. Interessante que Jesus também chamou o traidor. Quem chamaria o traidor? Jesus sabia que Judas um dia o ia trair. Jesus sabia que Judas um dia ia trair ele. Quem convidaria, quem chamaria alguém que um dia traiu? Um dia alguém sabe que um dia vai te trair. Já pensou alguém dizer para você, olha, fulano de tal, um dia vai te trair? Então não tenta ter relação com ele. E não tenta ter uma intimidade com essa certa pessoa porque ela vai te trair. Quem faria isso? Ninguém faria isso. Jesus, sabendo que Judas ia trair, mesmo assim o chamou. Porque o propósito de Jesus é diferente do nosso propósito. Se você receber um convite e uma chamada da parte de Deus, receba. Que Deus abençoe em nome de Jesus. O convite de Deus. O convite de Deus é maravilhoso. Deixa no comentário se você gostou da mensagem. Compartilhe esse vídeo. Deixe o seu joinha. E você que não é inscrito, inscreva no meu canal. Que Deus abençoe em nome de Jesus.